Olá, tudo bem com você? Na semana passada nós conversamos um pouco sobre alguns atos que recorrentes podem se transformar em hábitos, que podem se transformar e desenvolver em traços de caráter. Hoje eu gostaria de conversar um pouco com você sobre a importância do papel do pai e da mãe frente a algumas situações. Sabe, na Bíblia nós encontramos uma história fantástica sobre relacionamentos. Uma não, são várias, né? Mas essa é a história que eu gostaria de refletir um pouco com você hoje. Ela é fantástica e nós podemos abordar vários aspectos dessa história. Alguns poucos nós iremos refletir aqui hoje. É a história de José. José tinha alguns irmãos e ele era o mais moço dentre eles. E seu pai, por ele ser mais novo, desenvolvia um relacionamento mais íntimo com seu filho. Tinha uma preocupação maior com seu filho, pois era o filho da sua velhice. Na Bíblia, no capítulo 37 de Gênesis, conta-nos a história de José. E lá diz que os seus irmãos estavam ficando enciumados com essa situação. Viam que o pai amava mais o irmão mais novo do que os demais. E na Bíblia também diz, no verso 11, que Israel, pai, sabia daquela situação, via os irmãos, os filhos, tendo ciúmes de José, mas guardava aquela situação para si. Esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de conversar um pouco. Quando nós pais olhamos que alguma coisa não vai bem, algum sinal nos relacionamentos dos nossos filhos, algum probleminha está se desenrolando ali, o nosso papel é de orientá-los, educá-los, corrigi-los, discipliná-los. Não foi o que Israel fez com seus filhos. No primeiro momento ali que ele conseguiu detectar que algo não ia bem, ele deveria ter parado, conversado e refletido com os filhos. Essa é uma questão muito importante, porque às vezes em alguns momentos os nossos filhos estão com dificuldades de relacionamentos, não conseguem se acertar. Nós pais devemos interferir sim e orientá-los no que eles devem fazer. Não foi infelizmente o que o pai de José fez. Ele deixou passar. Às vezes a gente pode pensar assim, deixa, é muito pequeno, depois isso passa, isso esquece. Mas não é bem assim. Lembra semana passada que se aquilo não for corrigido pode se transformar em traços de caráter? Foi o que aconteceu com a família de José. Num dado momento eles foram pastorear no campo e José foi encontrar com seus irmãos e aquela situação já estava tão ruim entre eles que eles estavam planejando a morte do próprio irmão. Olha que situação complicada, eles estavam planejando já matar o próprio irmão. Então, o que eles fazem? Eles colocam José numa cisterna, num poço. Pegam a túnica que o pai havia feito para o filho, mancham a túnica com sangue de um cordeiro, de um animal, e levam para o pai. Olha, pai, veja se essa daí é a túnica de seu filho. Olha a tamanha frieza que eles estavam vivendo naquele momento. Tudo por conta de um ciúmes que não foi controlado, não foi conversado, algo que não foi orientado. Veja bem, você consegue entender a situação? Eles estavam com ciúmes, depois os ciúmes começou a se tornar uma inveja, da inveja eles começaram a tramar contra o próprio irmão, foram até o pai, mentiram para o pai depois. Você consegue entender que um problema traz o outro, que traz o outro e traz o outro? É isso que acontece quando nos deparamos com problemas e não orientamos os nossos filhos. Bom, anos se passaram, José não morreu ali naquela cisterna, ele foi levado para o Egito, foi vendido. Teve muitas dificuldades, problemas inúmeros, mas ele venceu todos eles com o poder de Deus. E anos mais tarde, a fome chegou na redondeza e os irmãos foram até o Egito procurar comida, porque lá havia comida para toda a região.
E José percebeu que eram os próprios irmãos que estavam ali, mas os irmãos não reconheceram José. E sabe o que eu acho bonito nessa história? Quando José viu os irmãos ali, depois de um tempinho conversando com os irmãos, José não teve rancor com os irmãos. José não tratou eles com desdém, não tratou com rancor, não quis se vingar dos próprios irmãos, não. Na Bíblia diz que José tratou os irmãos com amor. Lá no verso 15 do capítulo 45, diz assim: José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Olha que coisa mais linda. Mesmo diante de todas as dificuldades que eles enfrentaram anos passados, mesmo assim José não ficou alimentando aquele rancor dentro de si, querendo revidar algo ruim que eles haviam feito por ele. José entregou o perdão de braços abertos para cada um de seus irmãos. E voltando um pouquinho no verso 7, José diz assim para os seus irmãos: Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida a um grande livramento. Puxa, olha que fantástico a visão que José teve diante da situação. Eu fico pensando em nós. Será que nós estamos tendo essa visão dentro da nossa família? Qual é o nosso papel dentro da nossa família? Por que Deus nos deu o marido que temos? Por que Deus nos deu os filhos que temos? Qual é o propósito maior dele para a nossa vida? José teve um propósito maior de ter nascido naquela família, de ter ido até a cisterna, de ter sido vendido até o Egito. Deus teve um propósito maior ali para aquela família. E Ele tem um propósito maior para a minha família e para a sua também. Eu desejo a você que o perdão possa reinar em sua família. E que você tenha uma família muito feliz, cheia das bênçãos de Deus. Se você está gostando do nosso conteúdo, não esqueça de deixar o seu comentário aqui. Até mais!